Eu comecei a sentir uma dificuldade para dormir. Esse foi o primeiro sintoma que eu tive. Eu sempre dormi super bem. E eu acordava no meio da noite com uma sensação de angústia, o coração disparado. Esse eu acho que foi o sintoma que mais me incomodou. Houve também uma dificuldade de trânsito intestinal. E aí eu comecei logo em seguida a fazer reposição. Menopausa Mensal. Sua dose regular de informações científicas e polêmicas sobre a saúde da mulher. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Menopausa Mensal. Aqui você ouve sobre assuntos polêmicos e novidades sobre menopausa e climatério. Em meio a esse mar de informações inseguras na internet, aqui é um espaço em que você pode confiar. Eu me chamo Juliana Olivieri, sou médica ginecologista. Estou aqui com os meus colegas ginecologistas, doutora Ana Gueldini e doutor Marcelo Steiner, e uma convidada muito especial, que vamos combinar, não precisava nem de apresentações, a jornalista, escritora, documentarista Sônia Bride. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos lá, não precisa de apresentação, mas a história dela é tão especial que vale a pena eu contar. A Sônia nasceu em Caçador, no interior de Santa Catarina. Aos 14 anos já escrevia uma coluna no jornal da cidade. Aos 21 editava um telejornal estadual praticamente sozinha. E antes mesmo de se formar, já fazia reportagens para os maiores telejornais do país. Ela cobriu guerras, pandemias, mudanças climáticas, viveu em Londres, Nova York, Pequim e Paris como correspondente da Globo, escreveu um livro sobre a China, subiu o Kilimanjaro, voltou à Groenlândia décadas depois para mostrar o que o tempo fez com as geleiras. E sabe o que a gente não encontrou aqui? Nenhuma reportagem da Sônia falando sobre menopausa, climatério. Então a gente resolveu explorar aqui no nosso podcast, certo? Certo. Bom, primeiro, uma honra, né, para a gente receber você, Sônia. Obrigada. A gente ficou muito animado quando teve essa possibilidade, então eu acho que vai ser um episódio diferente e muito positivo. E a nossa pergunta é justamente essa, né? Hoje a questão da informação e da desinformação está muito grande, né, principalmente em redes sociais, e se fala muito sobre menopausa, né? Mas a gente não viu nenhum relato seu, né, na nossa pesquisa, e a pergunta é essa: como que foi para você essa experiência, né, de passagem, né, esse período de menopausa, e o que isso eventualmente impactou sua carreira, sua família, né, e também dizer pra gente o que foi de aspecto bom, né, dessa experiência, e também, eventualmente, o que te marcou, assim, de um ponto de vista, né, mais de saúde. Eu nunca falei antes porque nunca ninguém perguntou. Então, enfim. Depois do nascimento do meu segundo filho, eu comecei a usar um DIU com hormônio. E isso fui repondo e tal. Então, eu acho que isso funcionou também ali como um pouco de reposição, né? E essa transição ela foi muito tranquila. Eu comecei a sentir algum sintoma, eu tinha já 53 anos, já tinha uma neta, e os sintomas, eles não foram os sintomas assim típicos. Eu nunca tive calorão. Eu comecei a sentir uma dificuldade para dormir. Esse foi o primeiro sintoma que eu tive. Eu sempre dormi super bem. Eu sou mega ativa, então assim, eu funciono no 220 o dia inteiro, chega uma hora que eu chego de... Desmonta. Apagou a luz, eu durmo. E eu acordava no meio da noite com uma sensação de angústia, o coração disparado, né? Esse eu acho que foi o sintoma que mais me incomodou. Houve também uma dificuldade de trânsito intestinal e tal. E aí eu comecei logo em seguida a fazer a reposição. Tinha uma dificuldade, que era o fato de eu estar morando no Rio, médico em São Paulo, então às vezes eu demorava a ir fazer os ajustes e ficou um pouco bagunçado e tal, né? Até... porque como eu morei em muitos lugares, acabava que quando eu cheguei ao Rio, eu continuei... o médico, o dentista, tudo em São Paulo. Eu tive dificuldade de fazer essa transferência, né? Mas
Enfim, eu acho que os principais sintomas foram esses, sabe? A outra coisa, eu cheguei aos 50 anos, eu lia sem óculos ainda. E aí, de repente, um dia eu olhei para o jornal e não acertava o tamanho do braço para, né? Então, eu entendi que ali alguma coisa estava acontecendo. E foi no mesmo período que começaram esses sintomas do sono, né? Acho que esse foi o mais difícil de acertar. Mas, Sônia, você fala com muita tranquilidade da sua menopausa, mas é curioso que ainda hoje as mulheres não falam com tranquilidade, até assumem isso como um rótulo e, não, menopausa não é assunto que eu gosto de falar. Acho que as coisas estão mudando e a minha geração deve ser assim, a primeira que está se beneficiando muito disso. Eu sempre digo que nós somos fruto do movimento feminista, né? Eu tive acesso à escola, houve época que as mulheres não estudavam. Tive acesso à escola, boa escola pública, faculdade pública, tive acesso ao mercado de trabalho, que ainda tinha muito mais discriminação, mas essas coisas foram melhorando. A minha geração, ela está colhendo frutos plantados por pessoas que não se beneficiaram disso. Assim como as meninas que estão atingindo agora, né, que estão entrando no mercado de trabalho, estão se beneficiando de muita coisa que a minha geração cultivou. E eu acho que isso também, você derrubar esses tabus, também é uma consequência disso. Uhum. A gente está chegando, e esses avanços do feminismo, eles levaram a mais pesquisas, a mais... Eu me lembro que nos anos 90, em Nova York, eu fiz uma reportagem porque pela primeira vez tinham feito pesquisa médica de anestésico com mulheres. Porque todas as pesquisas, todos os ensaios clínicos eram feitos só com homens. Aí a mulher acordava no meio, relatava que sentia dor, lembranças do processo cirúrgico, e a medicina não entendia, achava que, como tudo, né, que era sintoma feminino, frescura. E aí perceberam que as mulheres, nós precisamos de uma dose um pouco maior, precisamos de outros cuidados no processo anestésico. A própria medicina começou a enxergar a mulher como um indivíduo diferente do homem, com processos diferentes. E nós estamos sendo beneficiadas também por isso. Você não esqueça que o Viagra teve muito mais pesquisa e tudo mais do que a reposição hormonal. Então, ele chegou antes, inclusive. Então, você vê que as necessidades de saúde das mulheres, elas foram sendo endereçadas de acordo com a cobrança feita pelas mulheres que estavam ali já ocupando seus espaços na ciência, na tecnologia, na comunicação, em todos os campos, e dizendo, escuta, e vocês não vão olhar para a gente? Uhum. A demanda mudou. A demanda mudou. Sim, isso é bem bacana. Eu também vejo essa transição, né? Sabe que quando a gente foi pensar, eu tinha um projeto antigo chamado Menopausa Positiva, que a gente trazia informações para as mulheres, reunia um grupo, e a gente tinha medo de botar o nome do projeto de Menopausa Positiva e as mulheres não quererem ir. Não, mas eu ainda não estou na menopausa, eu tenho 46, 45, porque elas tinham uma certa vergonha. Não quero fazer parte desse grupo aqui. Sim. Hoje isso não existe. Quantas vezes você vê um homem mentindo a idade, tantas mulheres que escondem a própria idade por causa do preconceito. Sim. Mas acho que isso também está ficando diferente. Muito, e rápido. Como é rápido. Não, eu acho essa sua fala muito interessante, né, da pesquisa, né, como era focada em homem, né, não tinha preocupação, né, essa questão do gênero era... Sim. Tanto que a palavra histeria, né, relacionada ao útero, né, hísteros, né, então assim, era uma coisa assim realmente de sociedade, né, e hoje eu acho que a sua geração mesmo fez essa ruptura, né, de trazendo, olha, nós somos diferentes, as mulheres são diferentes, né, e isso respingou também na ciência, e hoje... Justamente, você tem trabalhos que fazem distinção, né? E todos hoje colocam tantos por cento de mulheres, tantos por cento de homens. Então, infelizmente, isso é muito legal. nos Estados Unidos hoje, você não pode
dizer num trabalho que você está estudando um medicamento e a diferença que ele provoca de acordo com o gênero, porque há uma resistência, né, a esses avanços, né? Infelizmente. Isso você diz agora, né? A situação é agora, recentemente. Eu acho que tudo também vem se modificando com a presença maior de mulheres nos cargos de liderança, como pesquisadoras, entendendo essas necessidades, porque tinha até um termo para isso, né? Era a medicina do biquíni. A gente pegava um trabalho feito em homens e adequava aquele dado para as mulheres, o que é um grande absurdo. A gente entende hoje que é tudo muito diferente. São metabolismos muito totalmente diferente. A questão hormonal, que tanto impacta em tudo que a gente fala aqui, não tem comparação. Nós funcionamos diferente, né? Resposta sexual, as flutuações hormonais, os períodos, os saltos neuroendócrinos que a gente passa na puberdade, na gravidez, na transição menopausal. Então, são grandes adaptações. Isso só acontece conosco. Sim. Né? Então, eu fiquei tão feliz quando nós trouxemos a Sônia aqui, porque assim, como documentarista, né, as obras que ela já deixou para a gente de presente, eu acho que vai muito de encontro com o que a gente faz aqui. É uma ciência, mas uma ciência preocupada com tudo isso, com esse olhar direcionado, com essa questão tão importante do feminino, que foi muito deixada de lado. Então, eu estou muito feliz com você aqui hoje, Sônia. Obrigada, muito. Eu estou feliz de estar aqui conversando sobre isso. Que bom, que bom. E sobre isso do corpo falar, conta pra gente com que idade você se lembra ali, momento da vida, que você começou a sentir a chegada desse climatério? Já que esse Mirena estava mascarando, o que você sentiu? Eu tinha uns 53, mais ou menos. 52, 53. Aqueles sintomas, coração disparado, parecia que era ansiedade, mas eu não tinha razões para estar ansiosa, não tava, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Então, acho que foi isso, principalmente esse sintoma que me incomodou muito. E aí, depois, outras coisas foram acontecendo, né? Como, por exemplo, a volta da asma, que eu tinha tido na infância, deixei de ter na adolescência, esqueci, e aí me peguei com uma crise de tosse que me remeteu à minha infância. E aquilo era realmente, né, uma volta, que eu acho que também foi uma consequência da menopausa. Eu acho que os hormônios estavam fazendo falta para regular ali. E os calorões não te incomodaram? Nunca tive. Nunca tive calorão, nunca tive essa coisa do fog mental, que é uma coisa muito comum, né? E eu acho que foi resultado de uma intervenção também mais precoce cedo, também, mais precoce, né? Talvez, né? E a parte também psicológica, isso em algum momento te tocou? Achou que estava com um humor mais deprimido? Brigas em casa, briga com o marido, nada disso aconteceu nessa época? Eu sempre fui muito, eu não vou dizer briguenta, mas assim, eu nunca deixei para dizer depois uma coisa que eu estou sentindo agora. Sempre fui muito direta. E eu acho que isso é uma coisa que faz muito bem às pessoas, né? Acho que com o tempo eu fui aprendendo a fazer isso de uma maneira mais suave e mais caridosa, né? Porque também quando você é muito direto assim, às vezes você magoa as pessoas e isso faz mal pra gente. Eu, pelo menos, não tem nada que me faça me sentir pior do que a ideia de que eu provoquei o sofrimento em alguém, sabe? Isso é horrível. E sendo uma pessoa diretona, assim, às vezes acontecia. E eu sempre busquei deixar claro, enfim, procurar me explicar nessas situações. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu era, e eu acho que, pelo contrário, quanto mais velha eu fui ficando, quanto mais madura eu fui ficando, isso foi suavizando. Eu acho que você fazer um esforço para se tornar mais suave diante da vida. Esse é um esforço constante para mim. Isso é uma característica muito do jovem, né? De
de ser mais explosivo, deixa que eu resolvo. Isso realmente é mais do jovem. O que mais se fala aqui com a maturidade, a gente já começa a pensar, não, mas peraí, espera um pouquinho, não é bem assim, né? E isso faz muito sentido com o que você está contando, né? E desses sintomas que você trouxe, o que mais te incomodou? O que você falou assim, caramba, isso do climatério tá difícil para mim? Eu acho que esse problema de trato intestinal, de você estar sempre tendo que cuidar se eu estou comendo fibra suficiente, se eu estou bebendo água suficiente, se eu estou, tomando remédio. Eu não queria ficar dependendo de remédio para conseguir ir ao banheiro, entendeu? E isso, para mim, é a coisa mais chata. A questão do sono, resolvi rápido, com reposição. Eu acho que esse foi o sintoma mais chato. E, Sônia, além da terapia hormonal, você lançava a mão de alguma outra estratégia para melhorar sua qualidade de vida frente a esses sintomas iniciais? Ou não dava nem tempo? Eu não sei se como estratégia coisa, mas assim, eu sempre fui ativa fisicamente, né? Na adolescência, eu jogava handebol, jogava basquete, treinava todo santo dia, às vezes 2, 3 horas por dia. Então, assim, eu sempre tive o hábito de fazer exercícios, eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de estar ativa e de me sentir forte fisicamente. No sentido assim, não de ficar musculosona, mas de me sentir bem disposta, de sentir capaz de subir um morro, ou de percorrer uma distância rápido, se for preciso. Eu dizer assim, sou jornalista, às vezes eu estou no meio da confusão, eu preciso estar pronta para correr e correr rápido. Eu preciso poder cuidar de mim mesma, eu preciso ter autonomia. Então, isso sempre foi uma coisa na minha cabeça de que força física é também é autonomia, mas é fundamental para você ser independente. Exato. E autonomia e independência parece a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa, mas eu acho que tem que andar juntas, né? Exato. Então, eu sempre fiz bastante exercício físico. Eu também lia sobre menopausa, climatério e a importância do exercício físico para fazer com que os hormônios também tenham uma oportunidade de fazer bom efeito e para dar um offset em qualquer efeito ruim que possa ter, ou qualquer efeito... Então, que quando você faz... naquele momento, tinha uma pesquisa que dizia que se você faz exercícios regularmente, você iguala seu risco a quem não faz reposição. Então, tudo isso eu fui estudando e vendo. Então... E eu gosto de fazer trekking, né? De caminhar, de estar no meio do mato, de estar na montanha, eu gosto de natureza. Então, manter a força física para isso, para mim, é uma questão de manter a minha capacidade de sentir satisfação e prazer fazendo as coisas que eu gosto. Então... Nossa, isso é tão importante você trazer aqui para a nossa conversa, Sônia, porque é a funcionalidade, né? Que a gente entende que a menopausa, ela impacta tão grandemente as mulheres, porque ela vem junto com esse processo de envelhecimento que é inerente a estar viva. Claro. Né? E para isso a gente tem que ter função. A minha sogra sempre dizia assim, envelhecer é muito ruim, mas a alternativa é pior. Com certeza. Então é isso. É isso. A gente tem que... e hoje em dia, a medicina ela está tão boa, assim, né? Que se você tem recursos, você vai viver bastante. Exatamente. O que depende da medicina, a medicina vai te manter vivo. Mas como você vai ficar, vai depender de você. Exatamente. Então, assim, teve um momento, por exemplo, em que eu comecei, que eu já estava com um pouco de osteopenia. A minha médica ajustou os hormônios, claro, com exames, com tudo, sim. E eu passei a fazer alguns exercícios, incorporei exercícios de impacto na minha rotina de exercícios. Então, eu sempre tenho pular corda, saltar do degrau, pular no chão, dar aquele saltinho, pá! Né? Por quê?
porque tem estudos que mostram que isso ajuda a manter a saúde óssea. E saúde óssea e saúde muscular são saúde mental também, para você estar fazendo uma poupança contra a demência. Eu acho que se a gente olha para a ciência e aplica na vida, a gente acaba colhendo algumas vantagens, né? Alguns benefícios importantes. Sem dúvida. Eu acho que isso, né? Vários pontos interessantes aqui que trouxe dessa está aparecendo nessa conversa. Primeiro, informação, né? Você vê que é uma pessoa informada do que está acontecendo, muda tudo. Então, acho que isso é um ponto, né, muito importante. Lógico que, né, ela é uma pessoa que, né, tem um acesso muito bom e uma leitura muito boa, né? Isso faz diferença. Outra coisa que, apesar dela não ter sido muito sintomática, né, primeiro ponto é que as mulheres são diferentes, né, em relação a sintomas, né? Não é todo mundo igual, nem todo mundo vai ter onda de calor, né? A gente sempre conversa sobre isso e, lógico, a depender do sintoma e como essa mulher se apresenta, a gente vai fazer a nossa estratégia de tratamento, né? Da mesma forma, não é terapia de reposição hormonal, eventualmente não seria para todo mundo, né? Mas a gente não pode esquecer, e eu acho que ela trouxe uma fala aí que ela teve osteopenia ou essa suspeita de que perder o estrogênio, essa transição tem algum impacto na saúde da mulher, né? E que isso precisa ter atenção a isso, né? As mulheres conversarem com seus médicos sobre, olha, não sou sintomática, mas tem alguma coisa para eu fazer diferente, né? E eu acho que aí, para finalizar, essa questão dos cuidados, né? Ela é uma pessoa que sempre se cuidou e manteve isso. Então, ela meio que se preparou também para essa transição, né? Fez sempre atividade física, né? Entendo que deve ter sempre tido uma boa alimentação. Que aí a gente sempre fala, né? Quando você chega com a melhor saúde neste momento, essa transição vai ser mais tranquila, né? Sim. Diferente daquela mulher que chega em situação oposta, né? Eu falo para minha filha e para as meninas que trabalham comigo, as mais jovens, eu digo assim, vocês têm que pensar em duas coisas. A velhice chega muito de repente. Você parece que você nunca vai envelhecer e, assim, ainda ontem eu era uma menina na redação da Globo. E hoje eu sou uma senhora de cabelos brancos na redação do Fantástico. E parece que isso aconteceu foi de ontem para hoje. Mas tem duas coisas que a gente precisa fazer para chegar nesse momento legal. Eu acho que você tem que saber que você um dia vai se aposentar e você precisa ter um dinheirinho guardado. Você tem que ter responsabilidade financeira, pensar, né? Nem todo mundo, infelizmente, nesse país consegue ganhar o suficiente para o próprio sustento, quanto mais para guardar. Mas a definição de sucesso financeiro está entre você não gastar mais do que você ganha. Se você guardar R$1, você tem sucesso. Se você ficar devendo R$1, é o fracasso. Eu sempre digo isso, assim, se preparem, guarde qualquer coisinha que seja, mas vão guardando. E a outra coisa é faça uma poupança muscular. Faça uma poupança muscular. Bota músculo no corpo. Mantenham-se fortes, porque mais tarde vocês vão precisar disso. Porque o corpo guarda a memória. Às vezes eu fico um mês sem treinar porque estou fazendo uma série, viajando, não sei o quê. Eu sinto uma perda de massa muscular, mas eu vou em uma semana e eu sinto que eu já recuperei, porque tem uma memória ali que volta. Sim. Então, é diferente. E nunca é tarde também, né? Não. O que a gente tem percebe, resposta, né? às vezes esse é o momento que ela se olha no espelho e ela repara que a vida tá passando. Opa, peraí, eu fiz 50 anos, 51, 52, agora tá na hora de eu me cuidar. Então, às vezes ela para de fumar, ela entra quantas entram na academia? Ai, detesto a academia e começam, né? Exato. A fazer uma musculação ou em casa mesmo, falam, caramba, até que é bom isso aqui, até que eu tô me sentindo mais leve, até que eu tô me sentindo melhor. Então, mesmo que a mulher não tenha esse histórico tão positivo, que é difícil, né? Não, eu fui fumante. Eu comecei a fumar na adolescência. E era moda. Mas eu parei de fumar, tinha 30 e poucos tinha anos. asma, fumante asmático, olha que ótimo. E eu parei de fumar com 30 e poucos anos nessa. Eu via os estudos,
associação muito direta de câncer. Causal mesmo. E eu fui assim, foi um processo muito sofrido. Acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz, foi parar de fumar. Mas eu parei de fumar. E hoje eu fico pensando assim, imagina se eu ia ter essa voz que eu tenho ainda hoje, uma voz limpa para poder trabalhar, que é um instrumento de trabalho que eu tenho, se eu estivesse fumando. Jamais. Não ia ter mesma eu ia voz, ter não ia essa ter mesma saúde, massa óssea. Mesma pele. A mesma pele. Tudo, mesmo cabelo. Mesmo cabelo, porque muda tudo. Então, assim, a gente vê evidência científica e agir em razão dessas evidências científicas, né? Mas eu vejo, assim, muita gente que ainda diz assim, mas se você tomar um suquinho do não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, pega as folhas e come folha que tem a fibra, não passa numa coisa que acaba com todas as... Come comida, comer comida. Eu sou muito do... A solução nunca é uma fórmula mágica, aqui ou ali. É isso Tem que a gente fazer combate coisa aqui, né? A ideia desse podcast é justamente essa, Sônia, porque é combater essa desinformação, porque as mulheres não sabem onde buscar informação, e a gente pensou assim, peraí. E o mundo tá cheio de picaretas. Cheio de picareta, olha que coisa. Impressionante, é impressionante. Sim, né? sim. Alguns desses picaretas são jornalistas, outros desses picaretas são médicos, e a gente tem uma dificuldade incrível de a gente... combater isso, né? Quando eu vejo essas mulheres que recorrem, por exemplo, o chamado chip da beleza, um perigo para a saúde, um perigo. Os homens também, né? Estão muito sujeitos, querem manter os músculos e tudo, puxar peso é ruim, é difícil, dá trabalho, né? E aí acabam caindo nessas porcarias tão perigosas. E eles são bons comunicadores, né? É isso que é impressionante. Sim. É a famosa característica do 171, né? É isso aí. E aí se deparam com mulheres extremamente vulneráveis, passando por um período muito difícil, com tanta desinformação, e aí acham um nicho com algo que é uma solução mágica, rápida, e a gente sabe que não é assim. É uma construção de uma vida. Né? Sim. Bom, o que eu não ouvi foi fog mental. E isso me impressionou muito, muito, porque na minha vivência, no dia a dia, essas mulheres que têm essa parte intelectual muito explorada ao longo da vida, professoras, donas de empresas, pessoas que fazem palestras, reclamam muito de fog, Sônia, mas muito mesmo, de se envergonharem. Às vezes elas chegam para mim e falam assim, olha, eu não ligo para calores, eu não ligo para insônia, mas eu quero meu cérebro funcionando de novo. Né? E a Sônia não teve fog. Você vê como a menopausa se apresenta de uma forma tão diferente para cada um. Não, né? Eu não senti. Mas assim, eu tenho déficit de atenção, né? Que se manifesta principalmente pelo hiperfoco. Então, eu acho que isso eu aprendi a domar esse hiperfoco na minha vida escolar. E ela funciona muito bem para mim também na minha vida profissional. Assim, eu pego um assunto novo a cada dia, eu preciso estudar esse assunto, saber todas as respostas. Então, eu pego horas e horas de pesquisa, eu entro naquela pesquisa e eu fico e vou... Às vezes eu começo a fazer a pesquisa de um assunto, quando eu vejo, estou com 30 abas abertas no computador, porque vai uma leva para outra e diz assim, é interessante, vou pesquisar isso aqui. Aí chega uma hora e diz, o que eu comecei pesquisando mesmo? Tenho que voltar lá atrás. Mas nesse processo eu aprendi um monte de coisas, e eu acho que o cérebro funciona um pouco assim também, né? Que quanto mais você estimula, né, mais você... E eu acho que teve um momento em que eu descobri uma coisa, eu tive contato com uma coisa que me ajudou muito também a manter isso, que é você conseguir desacelerar. A vida inteira, eu chegava assim, um médico ou um amigo, dizia assim, Sônia, você devia fazer yoga. Eu faço para relaxar a tensão, para diminuir um pouco, né? Eu dizia, eu só consigo relaxar se eu conseguir levar meus batimentos lá em cima durante uns 40 minutos, ficar completa exaustão, aí eu fico relaxada.
E aí, alguns anos atrás, eu estava me preparando para fazer uma série na Índia. E eu ia percorrer todo o Rio Ganges e passar por Rishikesh, que é o berço da yoga e tal. E aí eu pensei, acho que eu vou fazer umas aulinhas. Acho que eu vou fazer umas aulinhas para entender o que é. Eu ia entrevistar um yogi muito famoso lá e tal. Aí eu fiz aquelas aulinhas, daí fiz a viagem para a Índia, e aí quando eu voltei, continuei em contato com a professora e tal, e aí entrou a pandemia. E eu continuei fazendo, porque era uma coisa que eu conseguia fazer, ter um contato com alguém, mesmo que fosse remoto, online. Então eu continuei malhando, fazendo as coisas que eu fazia, em casa, com pezinhos e tal, mas aquele contato eu mantive. E eu comecei a fazer uma coisa que não existia para mim, que é desligar completamente durante aquela hora da prática, que eu só me concentro na prática, na respiração, no relaxamento, no estar ali naquele momento, até porque para você fazer os asanas e se manter durante 1 minuto, você tem que estar ali, tem que estar respirando e tal. Eu acho que isso me ajudou bastante também a manter a dar um descanso para o cérebro, para ele poder voltar a funcionar no corre depois. Enfim, está cheio de estudo que mostra também, né, claro, que isso é fundamental para... Então, acho que as coisas foram acontecendo na minha vida em que as ferramentas que eu precisava foram aparecendo, né? Espero que continuem aparecendo, porque uma coisa que assim, eu acho que o pavor de todo mundo que tem pais e mães com demência é o fantasma da demência. Sim, sim. Isso é o pavor que eu tenho. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de demência. Sim. Então, fala pra gente. E é justamente isso, né? Quando vem esses sintomas do FOG, as mulheres automaticamente, né, fazem a associação, vou ficar demente, né? Porque tá me faltando a memória, não tô conseguindo mais desempenhar a minha profissão do jeito que eu fazia antigamente, aí a associação é direta, né? E não é assim, graças a Deus, né? O FOG nada mais é do que uma adaptação a uma transição, né? Quer dizer, o cérebro, desde a puberdade, trabalhou com estrogênio, né? E o estrogênio, sim, tem uma atuação muito importante no cérebro, tanto do ponto de vista metabólico mesmo, né? O neurônio precisa do estrogênio para ter açúcar, e também o estrogênio está no cérebro como um ajudante aí nas sinalizações, né, cerebrais. Então, quando a mulher começa a perder isso, né, principalmente nesse período de transição em que é bem flutua muito, esses sintomas aparecem. Mas depois, né, em que há uma estabilização, depois que passa essa transição, esses sintomas tendem a melhorar, né? E não necessariamente as mulheres vão desenvolver demência, né? Porque se fosse assim, né? Quer dizer, você mesmo falou, Ju, quer dizer, a maioria das mulheres vem com essa queixa. 80%, vamos colocar, né? Vem com essa queixa. Você imagina 80% das mulheres desenvolvendo Alzheimer. Não é isso que acontece. 15% das mulheres vão desenvolver o Alzheimer, que tem outras questões genéticas e também ambientais, né? Que podem envolver. E aí, eu acho que a Sônia contribuiu com duas questões. Primeiro, essa ferramenta que ela falou da yoga, né? Que acaba sendo uma ferramenta para a saúde mental dela. Não necessariamente precisa ser yoga, mas a terapia é muito bom, eventualmente. Esse momento de reflexão, de desligar, eu acho que isso é importante para o cérebro. E outra coisa que ela trouxe antes, né? Que uma das coisas que ela viu de bom da menopausa é uma maturidade, né? Que ela passou por esse processo e ganhou uma maturidade. O que é que a gente sempre fala, né? A mulher depois... Essa transição é um acerto de rota, né? Ela perde o estrogênio, dá aquela bagunçada, mas ela cria uma maturidade, né? A mulher fica mais madura, mais, né? Convicta. Menos conflito, mais resiliente, mais cuidado com as pessoas, mais assim, sabe? E que é uma maturidade que a gente não sabe onde um começa e outro termina, mas que existe, né? Então, acho que isso é um ponto... Hoje tem até pesquisa, né, que mostra, né, por que a gente continua vivendo
depois do período fértil. Isso não acontece em todas as espécies de mamíferos. Não. E nas espécies de mamíferos onde isso acontece, a estrutura é matriarcal, somos nós e as baleias. Isso. A gente Perfeito, tem uma a teoria das avós aí. É uma função de da comunidade, ajudar a segurar a comunidade. a sociedade ali junta, né? Como o núcleo familiar ou a comunidade, manter uma coesão e distribuir conhecimento, né? Isso. Com o intuito de perpetuar os genes, porque você fica mais forte, né? Porque a natureza quer isso, né? Então isso é uma coisa muito interessante, né? Mas não tem jeito, acontece com as mulheres, né? E até, Marcelo, uma forma bem assim, simples e didática que eu costumo explicar para as minhas pacientes que se preocupam. Será que essa névoa vai evoluir para um quadro demencial? Eu falo, não, é uma adaptação. É como se a gente estivesse recrutando os neurônios para essa nova fase que está chegando. Então, vai ter um período que para algumas, para você não foi, Sônia, mas para algumas mulheres, essa sensação do esquecimento, eu estou aqui conversando, parece que, né, me dá uma sensação que eu não acho as palavras, isso pode acontecer com bastante frequência. Então, eu falo, é uma adaptação. É importante, tudo isso que você falou, Sônia, que existe esse preparo, né? Então, a gente também observa que as mulheres que são muito ativas intelectualmente, as mulheres que fazem trabalhos manuais, coisas artesanais mesmo, tem mulheres que se reúnem para fazer isso depois de uma aposentadoria, por exemplo, mas procuram se manter ativas, isso é muito benéfico. Manter esse convívio social entre mulheres da mesma idade, rindo de todas essas questões, né? Por que não? Fica mais leve. Fica mais leve. Então, vários estudos mostram isso pra gente, que tudo isso corrobora para ter essa transição melhor e para que esse FOG seja realmente transitório. Né? Né? Eu acho que também uma coisa é você ter propósitos na vida, né? Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que você pensar além de você próprio, assim, para que eu faço o meu trabalho? Eu trabalho para quê? Para ganhar meu salário? Eu trabalho porque eu acredito que o meu trabalho tem uma contribuição social importante? Esse tipo de coisa, assim, eu acho que também é importante, né? Eu vejo muito que as pessoas que não têm um propósito, que não têm um prazer no trabalho, um prazer ou que têm relações familiares mais conflituosas, mais difíceis, elas sofrem mais em todas as transições, né? Porque dizem assim, pô, já está tão difícil, ainda vou ter que... Vai piorar? Né? E você ter uma atitude positiva com relação à vida, né? Uma atitude mais otimista, de que, não, é possível, tem mudanças, né? E de mudança eu entendo bastante, porque assim... fazer mudança mesmo, assim, de sair de uma zona de conforto, desde o momento que eu saí da casa dos meus pais e fui morar em Florianópolis para fazer faculdade, e depois vim para o Rio de Janeiro, que era uma cidade tão diferente, assim, em comum tem montanha e praia, mas são cidades muito diferentes. Você sai de um lugar que não tem os índices de violência baixíssimos, onde é uma cidade menor, onde praticamente todo mundo se conhece, né? Você tem uma rede grande de relacionamentos, a sua família por perto, chega num lugar, num momento de grande violência, você tem que se adaptar àquilo. E aí, a hora que eu estava me achando no Rio de Janeiro, lá fui eu embora para Londres, eu estava me adaptando em Londres, lá fui eu para Nova York, aí volta para o Brasil, não volta para o Rio de Janeiro. Treinou a vida você toda. Vai para São Paulo, e aí depois vai para Pequim, e depois de Pequim, num dia acerta a volta para o Brasil, no dia seguinte, não, mas agora você vai para Paris. E aí, outra língua, outro... Então, acho que você entender que mudanças acontecem e que é natural a gente sentir medo na mudança, mas que depois de um tempo tudo se normaliza e que se você enfrentar, né, como diz o meu instrutor de yoga, bota um sorriso na cara, que com um sorriso é mais fácil, e é mesmo, é mesmo. Sim. O cérebro entende diferente o que você está fazendo, mesmo que seja um sorriso forçado. Assim, eu acho que as coisas passam de uma forma um pouco mais suave. Não é que não é difícil para todo mundo. Sem dúvida. É difícil para todo mundo. É difícil numa sociedade cheia de preconceito, com etarismo, né? Agora eu deixei meu cabelo branco, eu não quis mais pintar o cabelo. E aí você vê aqueles comentários, né?
A primeira matéria que eu fiz com maior repercussão já com os cabelos brancos, né, nas redes sociais, os que foram impactados com a matéria de maneira negativa, porque estavam cometendo atos que não deveriam, começam a atacar achando que estão me ofendendo, dizendo assim, o que essa velha está fazendo? O que essa velha não sei o quê? Ou então aquele que diz assim, eu gostava mais de você com o cabelo escuro. Problema seu. Sim. Mas essa é a maturidade. Essa é a maturidade. Chega um momento que você, toca... Não ligar para opinião. Exato. Eu não quero mais perder o meu tempo indo pintar meu cabelo. Sim, isso é lindo. Eu não quero perder... Isso é uma libertação. Assim, 1 hora que eu gasto por mês? É 1 hora que eu gasto por mês. Que eu quero fazer outra coisa. Em 1 ano, são 12 horas. E se você contar o tempo de ir, estacionar, não sei o quê, são 2 horas por mês. Então, é um dia inteiro. E é libertador, né? Exato. É real isso. Mas isso de você não ligar para a opinião do outro, isso é muito difícil, mas quando é genuíno... Né? Porque não é não ligar. Falam, não é não isso, ligar. Né? É entender que, assim... você tem a sua opinião, sim. mas quem decide o que faz com o meu coisa. corpo, com a minha aparência, sou eu. E ninguém vai meter o bedelho aqui. Isso. Sabe que eu indico muito hidroginástica para algumas pacientes minhas, tem muitas lesões articulares, enfim. Tem que fazer. Doutora, mas eu não vou botar maiô. Eu não vou botar. Aí eu falo, poxa, mas seria tão importante. Aí a gente para pensar, ela não vai botar o maiô porque uma pessoa pode olhar para ela, falar, caramba, fulano está gordinha. E ela vai gastar ali mais ou menos uns 3, 4 segundos, né, tendo aquele raciocínio, depois aquela pessoa vai fazer a outra coisa da vida dela e nem vai lembrar mais de você. Então, por conta daqueles 3, 4 segundos que ela pensou nisso, você vai deixar de fazer o que você quer fazer? Mas é uma sociedade que bota muito valor na aparência feminina. Sim. Não no corpo masculino, no corpo feminino. Então, assim... uma mulher, seja qual for o trabalho que ela está fazendo, o primeiro julgamento que ela recebe é a da aparência. Não é da qualidade do trabalho que ela está fazendo. Não é se ela é uma super cientista, é se ela está bem maquiada ou não está, se ela está bem vestida, se ela não está, se ela está feia, se ela está velha, se ela está isso, se ela está aquilo. É um julgamento que se concentra muito no corpo feminino. A gente está passando isso. Eu acho que a minha geração também é essa que está ligando aquele botãozinho que eu não vou nem dizer para vocês qual é. Mas esse é o botão. A gente não tem que Mas esse é o botão. Mas esse é o botão. Mas esse é o botão, exatamente. Vamos falar da questão do corpo mudar? Disso, que acho que agora é o momento da gente perguntar. Eu acho que esse gancho é maravilhoso, né? Porque você... como documentarista, como uma mulher que se apresenta muito para outras mulheres, outras pessoas, a gente sabe que é um meio visual, né? Você acha, Sônia, que a menopausa, ela traz uma preocupação ou ela traz essa despreocupação com a imagem, principalmente no ambiente de trabalho? Como que você vê isso hoje? E se já foi diferente outro dia? Eu acho que hoje eu já me dou o direito de cuidar um pouco mais da minha imagem do que eu fazia quando eu era garota. Eu passei metade da minha carreira que eu sequer maquiagem botava, só botava um batom. Eu sempre gostei de usar batom, agora eu já não gosto mais de usar batom escuro, boto sempre uns clarinhos. Mas, por quê? Porque quando eu era mais jovem, eu tinha uma coisa de que eu não queria que a minha aparência servisse para avaliação da minha importância no trabalho. Eu queria que o meu texto, que o meu desempenho, fosse mais importante, que as pessoas prestassem muito mais atenção nisso do que se eu estava bonita, se eu não estava bonita, se eu estava bem maquiada, se o meu cabelo estava bom, estava não sei o quê. Eu sempre tomei decisões estéticas baseadas na praticidade. Cabelo curto não me enche o saco. Eu lavo,
passo a mão assim, vou para a rua, não tem secador, não tem coisa, eu viajo lá para o meio do mato, tô descabelada, mas tô ok, né? Então, assim, eu nunca supervalorizei a minha aparência. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer assim que eu fui relaxada com a minha aparência. Eu tentava sempre estar aquela coisa, minha mãe dizia assim, você não vai para missa de pijama, né? Então, assim, tá vestida de acordo com a ocasião, né? Se é um lugar onde tem que estar com o cabelo penteado, passar a mão e ajeitar um pouquinho e dar aquela... Então, assim, de maneira que também não chame a atenção pelo outro lado. Ótimo. A sua aparência não tem que estar no foco da história, nem para o bem nem para o mal. Então, você se arruma o suficiente para não chamar a atenção que você está desleixada, mas não o suficiente para estar produzidona, que parece que está indo para um casamento lá no meio da rua fazendo uma matéria, sabe? Então, acho que esse equilíbrio ali é um troço que também é libertador, sabe? Você... Mas eu vejo assim, aí, minha opinião masculina, e quando eu sempre te assisto, o que eu vejo é uma postura elegante, assim, não é questão da maquiagem, sabe? Mas eu acho que você sempre teve uma postura muito elegante, sabe? Eu acho que isso faz diferença, né, também, não é só... eu acho que o que você quer transmitir, você consegue transmitir com elegância. Isso porque eu acho que não é só realmente a maquiagem, ou é o botox. Isso. Eu acho que é a maneira como fala, como postura, comunica, é o tom, é a maneira de olhar, a maneira de sorrir. Isso tudo eu acho que faz parte demais ali da beleza feminina. É o charme, né? O charme é mais ou menos como pega alguma coisa, como é aquilo das mãos, que você fala muito com as mãos. Eu acho que realmente vai muito além ali do tempo. E assim, a Sônia também é uma exceção, né? Porque eu não sei se você sentiu isso, Sônia, mas muitas mulheres sentem uma transformação profunda no próprio corpo, nessa fase da vida. Mas eu senti no meu também. Modificação. Né? Então, de repente, aquela gordurinha que fica mais insistente ali na região abdominal. Então, como que isso foi para você na frente das câmeras, né? Porque, assim, uma coisa é a gente passar por essa transição e não aparecer aquela falta de reconhecimento de si mesma, mas é uma luta interna pessoal. Para quem tá lá exposta, assim, isso te impactou de alguma maneira? Eu acho que impacta, sim, claro. Você não quer aparecer mal. Você não precisa aparecer a lindona, mas eu também não quero aparecer mal. E, né? Aquele impacto, você não chamar muita atenção para mim mesma. Eu acho que isso é uma coisa que eu tento fazer nas minhas matérias. O importante é a matéria. Eu tento não chamar muita atenção para mim mesma. Para que fique a lembrança da reportagem e não se o meu cabelo estava mais assim ou mais assado e tal. Mas é claro, por exemplo, teve um período agora, eu tive 2 anos atrás, por causa de uma crise de asma maltratada, eu tive 3 pneumonias em 6 meses, uma delas me levou para UTI. Eu fiquei muito mal durante um período longo. E isso é uma coisa assim que impacta muito. E o que me incomodou mais não era uma questão de aparência, era uma questão de pensar, gente, eu vou poder voltar a trabalhar no ritmo, fazer as coisas que eu gosto, fazer as viagens, vou poder ir, né? Fazer as coberturas que eu quero. Estava acontecendo a enchente do Rio Grande do Sul, assim, tão perto de onde eu cresci, tão, sabe, num ambiente que é um ambiente que é meu também, que eu devia estar lá e eu não poder ir porque eu estava com pneumonia, doente. Foi, assim, bastante duro. Além disso, isso impactou nos meus treinos, isso impactou no meu humor, na minha disposição. Isso me deu uma intoxicação de tanto remédio que eu fui tomando e, assim, com a minha história epidemiológica, que eu num dia estou no meio da África, outro dia no meio da Amazônia, e não sei, assim, entra numa caverna, sobe numa montanha, não sei o que, você pode ter pego algum tipo de coisa que ninguém... É desafiador. É um medo. Fazer um diagnóstico, né? Foi difícil. No fim das contas, a gente acha hoje que foi só inflamatório mesmo, por causa da asma que eu
me expus a uma intoxicação muito grande que provocou isso. Mas nesse processo foram assim, 16 semanas tomando altas doses de remédio antifungo. E aí eu ganhei muito peso, eu fiquei com azia, com refluxo, com, sabe, assim, um monte de coisas se acumulando. Você sair desse processo. E aí, quando eu comecei a me sentir bem, eu fui com sobrepeso e tudo, e fui fazer uma série. E fiz outra série. E quando eu terminei as duas, é que eu parei para... Não, agora nós vamos resolver esse peso, nós vamos resolver outras coisas e vamos, né, tocar a vida. Eu estava muito mais preocupada em ter o desempenho de chegar lá e conseguir fazer. Uma das viagens foram 30 e poucos dias, outra a gente voltou lá para a Groenlândia e pega barco e sobe de avião e de helicóptero e pega um barquinho e sabe, assim, é uma maratona. E eu consegui fazer isso, para mim era muito mais importante do que eu estar mais magra e mais, entendeu, no vídeo. Sim. Isso da doença chegar, eu acho que é algo que toca profundamente, né? Não, eu nunca tinha passado uma noite no hospital, a não ser para parir. Olha. Entendeu? E aí foi parar numa UTI. De repente fui parar numa UTI e eu estava tão mal que eu não me dei conta de que eu estava na UTI, porque a UTI num quarto separado e tal, né? Sem cara de UTI, né? Sem cara de UTI. A hora que eu me dei conta de que aquilo era UTI, eu já estava 2 dias. Isso da doença impressiona, porque o climatério é um portal em que as doenças aparecem. Então, no teu caso, foi a asma, pode ser uma outra condição, câncer. E foi quando eu fiz 60, né? E foi quando eu fiz 60, eu disse, gente, virou essa chave assim, fez 60, e assim, e aí você fica doente. Mas passou e eu tô ótima, não pego nem resfriado faz muito tempo. Tô ótima. Excelente. Eu acho que é uma coisa que acontece, né? Quer dizer, ela teve esse período agudo aí de problema de saúde que impactou a rotina dela, né? E você vê como ela mesma relata que sente, né? E às vezes você entra em processos que não só relacionados às doenças, mas às vezes, sei lá, o seu trabalho está te dizendo de uma maneira mais importante, ou sua empresa está com problemas financeiros que está te sugando, né? Ou, sei lá, você tem algum problema familiar que também te puxa para um lado. Pequenos, às vezes, impactos aí podem impactar a sua saúde, né? De maneira importante. E a mulher, neste momento, tem uma vulnerabilidade maior, né? Sim, é verdade. Bom, mas vamos voltar para aquela questão do corpo, né? Você acha que as mulheres que você convive na TV, se expondo a esses holofotes, você acha que elas ainda se cobram muito? Como é que você vê isso? Se você se destoa... Acho que já foi mais. Acho que já foi mais. E eu acho que, assim, é um universo que reflete a sociedade. Tem aquelas que se preocupam muito, tem aquelas que estão pouco se lixando, tem todo tipo. Tem todo tipo. Mas eu acho que mulheres que passam dos 60 e estão ainda ativas e num trabalho assim com tanta exposição, são mulheres que já têm uma força, resiliência e tal, e uma clareza das coisas que lidam bem com essa história, sabe? Eu acho que quem tinha problemas de lidar com a história já estava sofrendo nos 40, já estava sofrendo muito antes, já, sabe? Eu acho que é muito, muito mais uma questão de como você leva a vida inteira e não só esse momento. É um resultado do que a gente planta, né? Isso a gente sempre conta a história do livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela fala muito sobre longevidade, ela é uma médica paliativista, e ela fala, né, que ali a velhice é como se fosse um deserto, é como se fosse Saara, e você vai chegar lá. E é como se você combinasse com um amigo teu, olha, daqui a 40 anos a gente vai pro Saara, é lindo lá, maravilhoso, à noite no deserto, maravilhoso, vamos juntos, vamos. Aí chega o dia que você chega no Saara,
Aí um pergunta pro outro, vem cá, você trouxe protetor solar? Que, né, aqui. Ah, não, esqueci. Não, mas você trouxe casaco? Porque também de noite fica frio, né? E, pois é, mas trouxe alguma coisa para comer? Ou seja, a gente sabe que vai chegar, a gente sabe que vai ter mais dificuldade de mobilidade, a gente sabe que vai precisar de uma poupancinha ali, porque não vai dar para trabalhar da mesma intensidade a vida inteira, mas a gente não se prepara. E é muito do brasileiro isso, né? Vai dar certo. Não, vai dar certo, tranquilo. O brasileiro é muito imprevidente, eu diria. Isso. Assim, e eu acho que eu tenho essa característica de ser bastante previdente. Eu vou fazer um trabalho, eu me preparo intelectualmente para aquele trabalho, eu me preparo fisicamente, eu estudo as questões de segurança, porque a gente viaja para lugares onde a segurança né? Você vai num campo de refugiados, você vai numa área que está de conflito, você tem que estudar o local, você tem que entender quais são as questões de segurança, como é que você vai se portar, você tem que planejar. Então, quando você consegue ter essa clareza de que cada situação precisa de um planejamento, isso meio que transborda pro resto das coisas. Sim. Então, assim, eu gosto de fazer trekking, eu gosto de subir montanha. Eu achei que eu ia estar com mais tempo para fazer isso nessa altura do campeonato. Não estou conseguindo fazer tanto quanto eu gostaria, mas assim, você vai subir uma montanha, você sabe que você vai ter um mal de altitude, você tem que entender quais são os sintomas, escutar seu corpo, andar, dar o passo mais lento, entender como é que, né? Então, assim, para tudo você tem que se preparar. Eu mergulho, gosto de mergulhar. Mergulhar depende de planejamento. Você não mergulha sozinho, você mergulha sempre acompanhado, no mínimo, um dupla, de preferência mais gente, porque, né, você sabe a que profundidade você vai, quanto tempo você vai ficar, como é que você vai subir de volta, para não precisar de descompressão, se precisar de descompressão, quanto tempo de descompressão. Tudo que você faz, eu tenho isso muito claro na vida, assim, tudo que você faz planejado, estudado e preparado, passa mais fácil. Uhum. Tudo que é surpresa é difícil de lidar. Então, acho que para tudo na vida isso acaba servindo, né? Sim. Então, se você faz isso no dia a dia, você não faz as coisas no improviso, mas faz estudando e cuidando, você acaba também transferindo isso para áreas meio que automaticamente, sem pensar muito, né? Vai naturalmente, né? O nosso maior problema é a paciente falando assim, mas eu não tenho tempo. Não é o que a gente se depara? Sim. Eu não tenho tempo de me cuidar, mas isso não é opção. Não existe isso. É no detalhe, é chegar em casa subir de escada, né? É aquilo que a gente estava falando, vai a pé buscar alguma coisa, né? E o que a gente se depara. E é difícil conversar e convencê-las de que elas têm que ter aquele tempo, senão vai cobrar um preço. Não existe não se preparar. E é um contrassenso muitas vezes, né? Porque eu sempre falo isso com as minhas pacientes, né? Você pode colocar no mesmo patamar sua saúde e seu trabalho, porque ambos são importantes para você, tá? O que não dá é para você colocar a saúde num patamar abaixo, porque senão isso vai trazer prejuízo. E traz prejuízo no seu trabalho, que é o que você está valorizando. Porque se você... não vou dormir bem... trabalho, o seu desempenho é comprometido. Sim. Porque se você não faz atividade física, você vai ficar pior. Se você não dormir bem, você vai desempenhar pior, né? Se você, né, ganhar peso de maneira inadequada, você pode, né? Por exemplo, ela falou, a minha profissão exige um bom físico, um bom preparo físico para fazer as coisas. E você está pesada e você está a ganhar peso, é uma coisa que te limita nesses desafios, porque o meu trabalho me exige fisicamente, né? Sim. O preparo físico faz parte de você conseguir fazer. Eu me lembro quando eu propus fazer a primeira série do Clima, foi em 2010. Eu já tinha 45, 46 anos. E aí, uma das coisas era subir o Kilimanjaro. Para ir lá e mostrar o que está acontecendo com as neves do Kilimanjaro. E aí, quando a pauta foi aceita, um diretor na época do jornalismo falou para mim assim,
Mas você não precisa ir lá no Kilimanjaro, né? Deixa o fulano ir, um repórter do esporte que, né? Deixa que o fulano vai lá. Ele disse, não, ele vai, eu também sou capaz de chegar lá. Agora, eu não estou atrás de um desafio físico. Eu quero reportar sobre o que está acontecendo lá, e eu só vou fazer isso se eu chegar lá. Sim. E aí eu treinei que nem uma louca, porque não se eu quero ser a repórter que vai no local e está lá, e eu acho que isso faz uma diferença brutal na qualidade do meu trabalho, estar lá, falar com as pessoas, ver com seus próprios olhos, sentir o cheiro, pisar no chão e tal, você reporta o que você viu com muito mais eficiência do que fazer por telefone, né? Desempenhar bem, né? E desempenhar bem. E para isso você tem que estar em condições de chegar lá. Você chega lá, vai fazer uma entrevista cansada, né? Não tô aguentando, a pessoa, você não vai desempenhar, você não vai fazer uma boa entrevista. E isso, né? faz parte do amor ao trabalho. Ela tem prazer naquilo. Uma coisa leva a outra. Mas é isso, quer dizer, ela põe a saúde junto, né? No mesmo patamar, isso é fundamental. E se a gente puder fazer uma analogia, né, com essa transição menopausal, que é uma maratona na vida de quem está cruzando todos os percalços desse período, eu acho que eu resumiria, me corrija se eu estiver errada, Sônia, disciplina é liberdade, né? Claro. A gente ser disciplinada nessa fase, isso é uma coisa muito difícil. A gente vive insistindo nesse tópico no podcast, que exige preparo para qualquer situação, especialmente para transicionar por essa grande mudança hormonal. Então, a disciplina, ela traz essa consistência, e essa consistência lá na frente te deixa livre para ser quem você quiser ser. E eu acho que você está sempre aberto a aprender coisas novas e a entender que a compreensão das coisas vai mudando, que eu vejo assim, as pessoas teimosas, que botam uma coisa na cabeça e fica com aquilo ali, elas se prejudicam muito. Pessoa que se nega a ir ver um médico por causa de um sintoma, pessoa que teima em fazer um tipo de coisa que é prejudicial à saúde, sabe, como se isso fosse uma implicância do médico e não uma preocupação legítima com a sua saúde, elas se prejudicam, sabe? Você está aberto a entender que o mundo é dinâmico, isso eu acho que talvez é uma coisa assim que eu busco muito em mim, e é muito bom você ter no ambiente de trabalho aquela bagunça de gente mais jovem, mais velha, mais não sei o quê, e você parar e ouvir a garotada e ouvir os mais velhos, porque sempre tem perspectivas novas entrando e sempre você está aprendendo uma coisa diferente. Aprender coisa diferente, para mim, é assim, um dos grandes prazeres da vida. O dia que eu descubro uma coisa nova, uma planta nova, que é interessante, eu adoro plantas. Isso eu acho que, para mim, é vitamina de vida. Aprender. Estar aberto. Ter convicções, sim, mas não ser tão agarrado assim. Poder pensar que, sabe, diante de evidências, você pode mudar de opinião. E aí tem uma marquinha de maturidade nisso aí também, né? Exato. Com certeza. Mas uma mulher que viaja tanto, como é que consegue ter essa rotina de atividade física? Explica pra gente. Eu não tenho uma rotina, né? A minha determinação é assim, eu faço atividade física todos os dias, menos os dias que eu não posso. Então, se eu passo um dia que eu acordo às 5 da manhã, vou para o aeroporto e só vou chegar no meu destino às 10 da noite, não vou sofrer. Mas se eu paro para fazer uma conexão que vai levar 3 horas no aeroporto, os aeroportos têm como característica aqueles corredores imensos, né? Em vez de sentar e ficar esperando, eu faço umas caminhadas, eu estou com o meu relógio marcando quantos passos eu dei. Então, eu tento fazer aqueles meus 7, 8 mil passos por dia. Se eu chegar e tiver uma escada para subir, eu vou subir a escada.
Aliás, subir escada para mim é uma coisa que as escadas deviam ser preparadas para isso. Deviam ser lugares mais agradáveis, melhor iluminados, sabe, com uma pintura melhor, porque as escadas costumam ser tão, né, hostis, parece um ambiente até meio perigoso, mas onde eu consigo subir a escada, eu vou de escada. Eu botei na minha cabeça que a minha mãe tem demência, e eu fui visitar a minha mãe, e aí eu fui fazer uma visita a uma amiga dela, da mesma idade. E essa amiga dela estava me falando que tinha ganhado um bisneto e falou assim, vou te mostrar a foto. E aí ela saiu e subiu a escada da casa dela correndo para pegar a foto lá em cima e me mostrar. E eu falei, tá aí a diferença, né? Se você subir uma escada, poder subir uma escada correndo. Então, a preguiça que eu tinha lá em casa, esqueci uma coisa lá em cima, não vou buscar, esqueci meu óculos lá. Subo correndinho e desço feliz. Fiz 2 coisas. Peguei meu óculos e meu coração deu uma trabalhadinha. Sim. Então, assim, você mudar a maneira como você olha as coisas. Sim. Você, vou ter que subir a escada. Opa, vou subir a escada. Sim. Já subo correndinho. Assim, aquilo virou para mim um exemplo de vida. Uhum. Sem dúvida. E não dá pequenas desculpas. Tô segurando aqui umas sacolas na mão. Não, que bom. Então, ainda bem que você tá com a sacola. Leva a sacola na mão. Aumentou o desafio. Mas eu acho que é isso, quer dizer, a rotina é importante, mas às vezes é isso, né? Ela não tem rotina, ela tem proposição, né? Ela se propõe, né, dentro da vida dela, né, que é complexa, né, da atividade que ela faz, a fazer isso no aeroporto e tal. E eu tenho essa característica também de querer ir em escada, e eu percebo assim, você vai no hotel, qualquer hotel, a escada é a escada de saída de emergência, quer dizer, o valor ali é o elevador, né? E eu concordo com você. Pô, você tá no segundo às vezes andar, são 2 andares que você vai subir. Poxa, subir de... Tudo bem, primeira vez você vai de... custa achar onde está a escada. Exato. Está mal sinalizada. Às vezes Shopping center. Ou shopping center, a maioria. A escada rolante também, a escada de serviço, quando você é totalmente isolado. Mas eu acho que é isso, né? É uma proposição. Olha, até na faculdade de medicina aqui, eu estudei na UFRJ. É um prédio esquisito, né? Não é nada, você olha aquilo, meu Deus. E lá tinha um problema de poucos elevadores, a gente ficava numa fila de elevador. Chegou num nível, você falou da questão de ser um lugar perigoso. Estava começando a ter assalto na escada do hospital, então as pessoas se obrigavam todas a irem de elevador, porque não podia pegar a escada, porque era um lugar escuro, não tinha iluminação. Isso é péssimo. Então, eu acho assim, tem uma arquitetura hostil a você se movimentar. Sim. No Brasil, o urbanismo é hostil à movimentação, né? Você pensa, eu cheguei a fazer matéria sobre isso em Paris. Você sai de casa, você caminha até uma estação de metrô, você desce a escada, você vai, daí você sobe a escada e você caminha até o lugar onde você vai. Ou então você deixa a criança na escola caminhando, porque tudo é walking distance, né? Você deixa o filho na escola caminhando, de lá você vai para a estação do metrô, daí quando você vê no final do dia, você fez 10 mil passos, subiu um monte de escada, em lugares arejados, né? Aqui você tenta andar na calçada, tá cheio de buraco, cheio de poste, às vezes botam 4, 5 armadilhas arquitetônicas super total. Quente, porque mutilaram as árvores para passar o fio de luz de uma infraestrutura urbana que é assim, a favelização da urbanização total do Brasil. Então, assim, há um ambiente hostil para que você faça as coisas a pé, para que você se movimente, para que você saia na rua. Mas eu tento fazer isso. Quando eu sei que eu vou passar o dia inteiro escrevendo, eu vou para a redação cedinho, eu gosto de escrever de manhã, eu acho que a cabeça está mais limpa, estou mais descansada e tal. Então, eu chego lá, não tem ninguém ainda, eu sento, escrevo até meio-dia. Às vezes eu boto no relógio para me avisar, para eu levantar, dar uma voltinha ao redor da mesa e sentar de volta. Mas a hora do almoço eu paro para almoçar. Vou lá no restaurante mais longe, volto andando, vou e volto andando, subo pela escada, dá aquela movimentada e aí isso também ajuda a manter o foco depois. Exercício físico é um tratamento completo, né?
assim, o músculo solta, né, libera aí as chamadas miocinas que agem no cérebro e trazem benefício, né? Então é uma coisa vai gerando a outra, né? Quer dizer, protege osso, ajuda no intestino, ajuda no sono. Então o exercício físico é algo, né? Esse negócio do tempo, por exemplo, se eu tivesse que ir para uma academia para treinar, eu não ia conseguir treinar. E com os horários que eu tenho, que eu nunca sei a que horas eu vou estar livre amanhã, eu acabo que, assim, se eu tiver um personal, é um inferno, é um estresse. Porque a hora que eu posso, ele não pode, a hora que eu pode, eu não posso, fica aquela... Então, eu sei treinar, eu tenho ali os meus pesos, tenho ali 2 maquininhas que me ajudam, né? A minha cadeirinha de banquinho de supino. Eu tenho tempo, eu vou lá, eu treino, se eu preciso, às vezes, de ajuda, eu pego um personal que me dá um treino, uma ajuda ali, uma ajustada. E o que eu faço ainda com a presença de alguém é yoga, porque a yoga eu acho que o instrutor é sempre bom, né? Assim, é uma atividade guiada para você poder liberar o pensamento mesmo. E soma o exercício aeróbico ou de resistência. Caminhada, né? Ouvindo podcast, então, é uma delícia. Isso mesmo. Uma coisa que eu queria saber de você, que a gente falou de, né, várias coisas que você sempre fez para ter uma boa saúde, e isso provavelmente trouxe benefício nessa transição da menopausa, é a questão de você abriu mão de alguma coisa, você falou, isso daqui... Neste momento de vida eu já não consigo manter mais, né? Em termos de hábito. Várias coisas. Várias coisas. Por exemplo, no tempo que eu morei na França, eu desenvolvi o hábito de todo dia à noite a gente tomar um vinhozinho. Tomava um pouquinho de vinho. Chega um momento, não dá para você fazer isso. Por quê? Porque é um monte de caloria que você está botando para dentro. E que... você não consegue perder peso, né? E aquele peso que antes não acumulava peso, e de repente começa... Não, então você tem que abrir mão disso, você tem que abrir mão de... sabe aquela coisa que você comeu, você já está satisfeito, mas aquilo é tão bom, vou comer mais um pouquinho, eu não faço mais isso. Não vou deixar porque está no prato, o restaurante serve um prato grande demais. Deixa. É terrível, é desperdício de alimento. Assim, se eu entendo que aquele restaurante tem as porções muito grandes, eu já proponho dividir com alguém, sabe? Porque a gente sabe que nessa fase a gente, assim, caiu na boca, fica. Dá um jeito de encontrar a sua pança, assim, não vai para a barriga, fica na pancinha. Então, você tem que diminuir, você tem que se... né? Eu adoro, por exemplo, comer um hambúrguer, eu adoro comer hambúrguer, principalmente esses artesanais, assim, esses industrializados eu não... Sim. Mas eu agora, assim, é uma vez numa lua azul, como dizem os ingleses, né? Não dá para você, sabe? Você não precisa deixar de fazer a coisa, mas você vai ter que fazer com muito mais cuidado, né? E a primeira coisa que eu deixei de fazer, por causa da minha saúde, foi parar de fumar. Que eu acho que foi melhor coisa que eu fiz pela minha saúde, para tudo, foi isso. Parar de fumar. E isso foi lá em 97, eu acho. Tem tempo, já vai fazer 30 anos que eu parei de fumar. Mas eu arrisco dizer que sim, foi a melhor coisa que você fez para a sua saúde. Para a minha saúde. Sem dúvida. E foi muito antes dos movimentos que levaram muita gente a parar de fumar. Sim. Agora, o que eu ainda não ouvi foi falar de cansaço, né? O cansaço chegou na tua vida? Hoje você acha que você... tem a marca ali de cansaço, de não conseguir fazer coisas que você fazia há um tempo atrás? Eu acho que, assim, é natural que você sinta mais cansaço. Mas isso não está me impedindo de fazer ainda as coisas no ritmo que eu fazia antes. Eu acho que eu senti muito cansaço nesse período que eu fiquei doente. Eu senti aquele cansaço, aquela coisa que para mim era um sentimento completamente diferente, porque... cara, o ritmo de vida que eu tenho, o cansaço faz parte.
tá ali. Mas era um cansaço diferente. Era um cansaço que me tirava completamente a energia, que eu não conseguia reagir a ele. Porque eu sou daquela que fica na redação até de madrugada fechando a matéria que vai ao ar domingo, mas domingo acordo cedo para tomar café da manhã com meus netos e aproveitar o dia, e se eles querem ir jogar bola, eu vou jogar bola, e se eles quiserem ir para a piscina, eu vou brincar com eles, se eles quiserem... E aí faço o almoço, sirvo o almoço e depois vou para a redação, entendeu? Porque está finalizando a edição da matéria. Então... Esse período ali que eu não estava bem, eu sentia esse cansaço. Agora eu sinto assim, eu chego podre de uma viagem, uma boa noite de sono, estou bem, sabe? Eu acho que o meu cansaço é muito mais assim, quando eu estou muito preocupada, que está acumulando um monte de coisa, que eu digo, não vai dar tempo, vou ter que checar isso, tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Então eu comecei a fazer listas, que era uma coisa que eu não fazia, fazer listas. Porque ver a lista diminuindo... me dá uma tranquilidade, um prazer, me dá um prazer. Assim. Aqui, bateu, foi. Então, você acha que nesse período que você falou do cansaço, você também falou que talvez um dos sintomas que apareceu para você foi uma insônia, um certo impacto no sono, e você também viaja muito, né? Os jet lags aí talvez devam ter sido um desafio para você. Você faz alguma relação com isso? Quer dizer, esse sono inadequado me trouxe mais cansaço ou não? Eu acho que assim, no período que eu estava dormindo mal, sim. Você dorme mal uma noite, te acaba, né? Te estraga. Sim. Eu tenho evitado, por exemplo, aqueles voos noturnos que não se acabam e não sei o quê, ou então aquele voo que sai às 5 da manhã, daí você tem que já estar às 3:30 no aeroporto, é uma noite que você perde. Entendi. Eu faço de tudo para evitar esse tipo de arranjo de viagem. Às vezes tem, porque o único jeito que tem é esse mesmo, né? Mas eu faço de tudo para evitar isso. Eu faço de tudo para garantir as boas noites de sono. Um sono mais ou menos digno. Se eu tiver que ficar mais um dia no lugar para pegar um voo diurno, eu vou ficar mais um dia. Claro que agora que eu não tenho mais filho pequeno, também ajuda, né? Mais flexível. Mas quando as crianças eram pequenas, eu trabalhava 12, 14 horas por dia para fazer o mais rápido possível, terminar rápido e voltar para casa, porque eu queria estar perto das crianças, dos filhos, né? Sim. Então... Porque eu acho que esse sono, esse cansaço é uma queixa muito frequente e o sono é algo que é importante, porque também perdeu o estrogênio. Tem muita estratégia, de exemplo, também de... Você condiciona o seu cérebro para dormir, aí você faz treinamento. Não, e jet lag, né? Também, tá. Esse negócio de fuso horário. Sim. Né? Eu tenho as minhas estratégias de como é que eu vou fazer o sono durante o voo, para já ir adaptando. Uns dias antes eu já começo a ou dormir mais tarde, acordar mais tarde, ou dormir mais cedo e acordar bem mais cedo, para já ir tentar tirar umas 2 horas desse jet lag, já faz uma diferença boa. Você vê a questão do preparo. Sempre então, assim, envolve estratégia. Um preparo. Sempre tem uma estratégia que você, com o tempo, aprende a administrar, né? E é isso, quer dizer, a gente não pode banalizar o sono, né? Uma noite de sono mal dormida já traz consequência. Não traz. Isso tem estudo mostrando. Baixa a sua imunidade. Você pega... Quando eu tive essa crise de asma, eu estava numa operação contra o garimpo dentro da terra Yanomami. Um dia inteiro, aquela queima de combustíveis, que dá aquela fumaça tóxica, um sol do cão, e o meu chapéu tinha sido roubado no dia anterior. Então, eu fiquei no sol sem chapéu, isso foi uma coisa ruim. Chegou um momento em que a água que a gente tinha levado tinha acabado também. Então, assim, foi um dia de estratégia mal feita. Que complicou tudo. Com exposição. E aí, o voo, viramos à noite num voo para voltar de Roraima para o Rio de Janeiro, que fez escala em Manaus, escala em Brasília. Então, eu passei a noite inteira acordada, a minha imunidade baixou. Então, essas coisas, assim, você nunca... É que nem avião, né? Nunca cai por causa de uma coisa, cai por causa de um acúmulo de falhas. É isso. E a gente tem que evitar esse acúmulo de falhas. Então, ficar bem atento. Eu acho que
depois da gente conversar isso tudo, a gente percebe que a Sônia chega nesse momento muito bem, sem se queixar de cansaço, passando um climatério super em forma, né? Tudo tem relação com a disciplina dela, com a busca da informação dela. E aí eu te pergunto, assim, o que eu acho? Isso tudo, esse cuidado teu foi pensado, começou cedo. Em relação à terapia hormonal, também começou cedo. E naquela época que você estava ali buscando informação, como é que foi para você? Onde foi que você buscou essa informação? Como é que foi isso? Uma repórter buscando informação no climatério naquele momento. Você vê, eu estava... bom, a gente lê muita coisa, né? Sai muita informação. Eu leio vários jornais todos os dias, eu recebo alerta de agências de notícias e tal, em vários campos, e ciência é uma coisa que eu faço muita matéria, então eu recebo muita coisa. Ao mesmo tempo, assim, estava com o meu médico em São Paulo, tendo cuidado com ele lá, e assim, ele mesmo disse assim, você tem que ter alguém lá no Rio, porque você demora a vir, daí isso prejudica o seu acompanhamento. Eu busquei algumas pessoas, foi difícil, porque assim, algumas achavam que isso é bobagem, que não é para fazer, porque não é natural, que tem que ter envelhecimento natural, outros não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Foi um processo, até que eu encontrei a doutora Juliana, que me ajudou, e que foi meio que por acaso, né? E aí a gente fez essa transferência do acompanhamento. Então eu vejo assim que falta, tem a desinformação, porque tem gente espalhando desinformação para vender poção mágica. E hoje, com inteligência artificial, assim, outro dia tinha um anúncio comigo, falando de um remédio contra a demência. Caramba! Que eu só soube que existia porque alguém perguntou, é você mesma? Olha aqui. Aí eu... Meu Deus! Então, assim, tem quem faça isso como uma atividade criminosa, né? Que para levar vantagens... Infelizmente, houve todo um processo nos últimos anos de descrédito da ciência, que foi financiado principalmente pela indústria do petróleo contra as mudanças climáticas, e aí batendo na ciência. Uma ala política comprou esse discurso, e quando veio a pandemia, usou a mesma estratégia para desacreditar a ciência, no caso epidemiológico, porque não tinha a ver com legitimar esse remédio ou aquele remédio. O que estava em jogo ali era garantir interesses financeiros que queriam garantir que a economia estava rodando, e dane-se se as pessoas morrerem. Chegou a ter uma pessoa que trabalhava para o governo brasileiro, que disse que era uma oportunidade de equacionar as questões da Previdência, o déficit que a gente tem com a morte dos velhos, né, dos idosos. A gente viveu um momento que envergonhou a civilização, eu diria. A civilização. Porque a base, o que é a nossa civilização? É ciência. Nós nos tornamos civilizações, com escrita, com tudo, no momento em que nós desenvolvemos a primeira capacidade científica, que foi selecionar plantas e nos tornarmos sociedades agrícolas sedentárias, começaram a fazer vilas, cidades e tal, né? Que foi o quê? Ciência. A primeira ciência produzida por nós foi a domesticação de plantas e dos animais para alimentação. Então, o descrédito na ciência é um descrédito civilizatório. E não por acaso esse descrédito veio junto com a desvalorização da vida. A desvalorização da vida. As pessoas morrendo na pandemia, as pessoas morrendo por desassistência, por falta de trabalho, por falta de um programa de assistência, gente na fila do osso. Tudo isso é um desprezo pelo processo civilizatório, que é um processo que envolve compaixão, que envolve solidariedade, que envolve espírito comunitário, respeito à vida, todas as formas de vida.
inclusive as vidas não humanas, né, as vidas dos animais, das plantas, dos sistemas ecológicos que fazem com que a gente tenha segurança que não vai desmoronar o morro e matar as pessoas, que não vai inundar e carregar o carro que a gente está com as crianças dentro numa inundação, de que não vai dar uma seca, que vai deixar o alimento tão caro que vai ter gente morrendo de fome. Então, quando você desacredita da ciência, veja o que aconteceu com as vacinas. A gente está tendo epidemia de sarampo no mundo. A gente está tendo a gente está tendo aumento das mortes por gripe no Brasil, onde a vacina é distribuída de graça, como uma política pública estratégica para desocupar hospitais, para manter a qualidade de vida, principalmente dos idosos e das crianças que são os mais frágeis. E as pessoas desacreditam da ciência sem se sentir responsáveis por essas consequências nefastas, que no fim das contas, a ciência, ela é a diferença entre a vida e a morte, entre a qualidade de vida e uma vida precária. Então, assim, eu não consigo... E esse movimento de desinformação, ela está servindo a interesses. Ele serve a interesses. Tem gente ganhando com isso. Tem gente que ganha com o fato de as pessoas não conseguirem pensar, que cultivam um conflito permanente. Essa estratégia é bem conhecida de quem estuda história, né? O que fazia o Mao Tse-tung com a sua, né, o conflito permanente, porque as pessoas ficam pensando, umas atacando as outras, umas não sei o que lá, e não veem o que eles estão fazendo no poder. Enquanto se a gente consegue conversar de maneira civilizada e pensar nas coisas e pensar no meu interesse, mas olhar para o seu também, a gente vai ver que as políticas públicas, elas são importantes para tudo. E vai manter um olho em cima dessas políticas públicas, né? Enfim, é tudo muito interconectado. Então, você não consegue pensar em saúde física, saúde mental, sem a gente pensar que tem grandes interesses minando né, as estratégicas e a evolução que a gente conseguiu, né? Que é evolução maior que vacina. Pois é. E hoje, no outro dia, cada vez a minha carteira de vacina, deixa eu dizer para vocês, eu devo ter a carteira de vacinação mais completa do Brasil, porque entre as coisas que eu me preparo, quando eu viajo para lugares que são assim de risco, eu faço uma consulta epidemiológica, uma investigação epidemiológica do lugar, e aí eu tomo as vacinas necessárias. Então, eu tenho vacina para raiva, eu tenho vacina para febre tifoide, eu tenho vacina para coisas, porque eu fui a lugares onde eu poderia estar exposta a essas coisas. Eu sempre mantenho a minha vacinação em dia. Outro dia eu fui tomar uma vacina e aí eu faço questão de postar, né? Aí, isso é fake news, eu duvido que ela tome as vacinas de verdade. Sim, que vacina seja uma coisa conflituosa e polêmica é um fracasso civilizatório, tamanho, a gente precisa se dar conta disso. A gente precisa se dar conta disso e pensar em estratégias melhores, porque é o fracasso da informação, é o fracasso da decência sobre o mal sendo feito em nome de interesses, enfim. Sim. Me entristece muito isso. A mim também, Sônia, assim, é uma coisa que a gente sempre conversa, né, a informação. A gente hoje tem muito acesso à informação, só que a informação, ela chega para a gente nem sempre da maneira como a gente gostaria, né, uma informação de qualidade e uma informação totalmente descabida que acaba culminando em tudo isso que você falou com maestria. Você citou um período que é muito importante, que eu acho que foi um período que nós como médicos, a gente até começou a aparecer mais em rede social, que foi o período pós-pandemia, todo mundo se viu mais recluso e surgiu essa necessidade até para combater alguma
desinformação, da gente falar mais em vários veículos, rede social, enfim. Você, como paciente e jornalista, você vê hoje uma diferença na qualidade da informação? Muita. Porque é o seguinte, quando você abre, com o surgimento das redes sociais e da internet, a informação, ela circula. Uhum. Qualquer um entra lá, tendo estudo, não tendo estudo, sendo capacidade, não sendo capacitado, fala o que bem entende. E a gente sabe que a realidade ela é sempre complexa. Você nunca chega para o médico e tem uma resposta assim, um médico responsável nunca vai dizer para você, sim, é 100%. Porque não existe 100% na vida nem na ciência. Uhum. Você sempre tem depende. Você pode fazer a melhor estratégia, mais comprovada, essa aqui. Tem essa outra estratégia que foi bem estudada, mas pode ter esse efeito colateral. Tem, né? Sempre Riscos tem. E benefícios. Riscos e benefícios, e você pode escolher um caminho ou outro. Mas você não vai tratar com chá de erva braba uma pessoa que está com câncer. Uhum. Porque a autonomia médica não é para isso. A autonomia médica, vocês sabem melhor que eu, é para escolher entre métodos testados e comprovados, alternativas que se adequam à particularidade de cada paciente. Uhum. O que nós vimos na pandemia foi o charlatanismo tomar conta da medicina. A triste conclusão de que boa parte dos médicos não entende o que é um processo científico. Não sabem como é que um remédio é validado ou não é validado. Não, eu dei para o meu paciente, ele melhorou. Pô, eu também dei chazinho de hortelã e melhorou. E aí, isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, se você não faz um estudo cego. Então, a informação, ela passou, qualquer pessoa pode divulgar informação e tem acesso a divulgar autonomamente pelas redes sociais. Enquanto antes, essas informações, elas passavam por onde? Por um crivo que não funcionava tão bem assim, mas que funcionava na maioria dos casos, que é da apuração e verificação por jornalistas profissionais. Então, você chega lá e tem um médico que diz assim, eu inventei aqui uma pílula do câncer. Uhum. Cadê a publicação científica? Eu só vou botar no meu jornal se tiver publicação científica. Cadê? Tá aqui. Aí eu pego aquela publicação científica. Foi revisada pelos pares? Foi não sei o quê? Você vai ouvir outras autoridades naquela área também sobre isso aqui, o que significa isso e tal. Aí essa informação chegava. Hoje não. O cara diz, eu tenho aqui uma pílula que cura câncer, cria uma corrida, essas coisas sempre começam assim, os médicos não vão te dizer isso. Uma coisa que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. A grande imprensa não vai te contar que... É isso aí. Tudo começa com uma teoria da conspiração para fazer as pessoas que estão vulneráveis, que estão frágeis, que estão doentes, que estão com alguém sofrendo na família. Essas pessoas são presas fáceis, esses caras são predadores. São predadores, são criminosos. Que pode ser criminoso não é só quem assalta banco, não é só quem está armado. Quem leva as pessoas a gastarem o seu dinheiro em remédios que não vão curar e isso prejudica a saúde delas, são criminosos também. E para mim são piores ainda do que o assaltante de banco. Porque quando você sabe que é um assaltante de banco, você sabe que você está lidando com um criminoso. Né? Fica muito claro. O problema é a embalagem, né? Às vezes a embalagem. É uma coisa muito bem você viu que falam mal da imprensa profissional, mas na hora, por que existe o negócio de fake news? Porque quando eles vão entregar a mentira deles, porque a fake news não é nada mais que uma mentira. Sim. Mas é uma mentira fantasiada de notícia. Uhum. Ela tem a roupagem, ela tem a linguagem, ela tem o comunicador, né? Tem toda a estética da notícia. Por quê? Porque eles sabem que a credibilidade depende disso. As pessoas são enganadas, são falsários, 171, é golpe.
Poxa, meu, que aula, né? Eu já era fã, agora, assim, é o que a gente fala, exatamente esse discurso que a gente fala, né? E a gente tem um grande problema, quer dizer, a medicina está se comercializando, né? Está virando um mercantilismo, assim, não controlado, né? Essas coisas dos implantes, você tem, ou dessas canetas emagrecedoras, né? Você tem indústrias por trás, né? Com a questão financeira envolvida aí, mas o nosso grande problema é essa roupagem científica, né, da informação correta, ela não tem sex appeal, é difícil a gente conseguir chegar, né, e a gente, quem está do outro lado dessa trincheira são esses 171 com essa roupagem, com essa sedução, com essa comunicação, com tudo isso pra gente. E a mentira, ela pode ser simples e direta. Exato. Não existe aquecimento global, tá vendo que caiu neve outro dia? Isso. Cadê o aquecimento? Olha quanta neve aqui. É simples isso, né? Agora, soroterapia, eu vi a propaganda. Quando você está grave no hospital, você recebe medicação onde? Na veia. Logo, né? Logo, você tem que fazer vitaminas na veia também. Sim. Sua testosterona caiu. Logo, vamos repor sua testosterona. É tudo, né? É muito fácil. É tudo muito simples. Quando não exige embasamento, quando não exige um ensaio clínico randomizado, aleatorizado, para ser publicado, revisado por pares. As coisas são complexas. O universo é complexo. Um estudo científico, o nosso metabolismo é complexo. Sim. Então, o clima é complexo. Quando você esquenta a Antártica, você pode trazer mais onda de frio. Isso está mais do que comprovado e demonstrado pela ciência, por causa Agora, o El Niño esquenta a água lá na costa do Peru e o mundo inteiro sente mudanças. Por quê? Porque mexe com os ventos, mexe com a dinâmica da distribuição de calor e de frio e de vento e de chuva e de tudo no planeta inteiro. O leigo não vai. Então, assim, isso é complexo. Sim. E é desagradável. Muito. É chato. É desagradável você saber que você precisa acordar de manhã e fazer exercício. Quando, cara, não, se você faz só esse exercício aqui. E você não precisa fazer mais nada. Sabe? É soluções simples, né? Sim. E sem falar que há uma certa ignorância, né, assim, também de conteúdos, né, de acesso à educação, ainda mais pensando em Brasil, quer dizer, então isso também é muito difícil, essas mulheres nesse período totalmente vulneráveis, né, num momento aí de transição, isso é bem... Eu acho que a vulnerabilidade, ela tem um peso maior até do que o conhecimento. Você vê gente que tem, sabe, que sempre foi racional, que sempre chega num momento de vulnerabilidade, aquilo cai por terra. Porque você tem um neto que está com uma doença que não tem cura, ou porque você tem está passando por um período difícil, ou porque você, sabe, e o fato de predarem em cima dessa vulnerabilidade torna isso ainda mais perverso, exato. Mas você vê, é isso, quer dizer, pega o seu caso, você eventualmente passou por uma vulnerabilidade, mas você tinha o conteúdo, você tinha o conhecimento, você resistiu a eventual caminho mais fácil que poderia. E o que acontece com as mulheres, ela não sabe o que é climatério, não sabe o que é perimenopausa, do que está acontecendo, né? Isso, sabe o que é uma evidência de boa qualidade, né? Onde buscar uma informação de qualidade, que nem sempre é aquele médico que indicou o caminho, que não é um caminho mais fácil, mas ele é um percurso longo e para sempre, ele está embasado, né? Não é o caminho mais fácil, não tem atalho nessa fase, né, Sônia? Não, você pega a grande parte da população brasileira, não tem acesso à higiene menstrual. Exato. Não tem acesso a uma boa alimentação, não tem acesso a uma consulta médica que prepare já ali na puberdade, né, nesse processo. Sim. Tem todo esse preconceito. Não querem que as meninas se vacinem do HPV, gente. Relacionam isso com promiscuidade ou com abuso infantil, com sexo infantil. Assim, eu não consigo acreditar que alguém fale isso acreditando de verdade. Não é possível. Não é possível. Não é possível. É usar a saúde das pessoas para ganhar poder político, para ganhar poder econômico, e isso
para mim, o pior crime que existe. Você vulnerabilizar quem já é vulnerável. É covarde. É covarde, é traiçoeiro, sabe? Usar a religião para fazer isso, né? Tem algumas pessoas que fazem isso, que usam a religião para deixar as pessoas ainda mais frágeis. Né? É como se educação sexual fosse iniciação sexual. Sim. São duas coisas antagônicas, na verdade, né? Quando a gente sabe que a iniciação sexual ela é muito mais precária e precoce em quem não tem educação sexual. Isso mesmo. E que as meninas que não têm, as meninas e meninos que não têm acesso à educação sexual são presa de pedófilos, muitas vezes dentro da própria família. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Da maioria das vezes. Então, e quando você deixa de tratar desse tema na escola, você perpetua esse abuso dentro de casa, que deixa essas crianças completamente sem ferramenta, até para identificar o que está acontecendo. À mercê, né? Enfim. E o que você acha que está faltando em termos de mídia, né, em termos de da medicina e mesmo da sociedade, né? Aí pensando no quadro que a gente está falando aqui do climatério, para as mulheres chegarem nesse momento mais preparadas, o que você acha que seria um caminho? Um dos caminhos é isso aqui que está acontecendo aqui, né? Eu tenho visto, por exemplo, a minha colega, a Poliana Brita, fez uma série maravilhosa para o Fantástico chamada Essa Tal de Menopausa. Sim, verdade. A minha outra colega, a Renata Ciribelli, Prazer, Renata, fala do prazer 60+, que era outro tabu, né? Muito. Exato. Enfim, eu acho que iniciativas assim, elas popularizam temas que são temas difíceis, que são temas tabu, que pouca gente se sente à vontade para falar, mas eu acho que não só isso, eu acho que tem que ter iniciativas assim da sociedade civil, os médicos que tratam com isso, lidar com a comunicação é importante. Por quê? Porque muitas vezes a desinformação vem também através da medicina ou travestida de medicina. Então, você ter os médicos sérios fazendo essa luta contra a desinformação é super importante. É importante que as pessoas que entendem o que está acontecendo levantem sua voz e falem e busquem, né, dentro da sua comunidade, da sua família, né, levar informações verificadas, né, comprovadas. Sim. Enfim, mas é um movimento que eu vejo acontecendo, sabe? Eu acho que vai ganhando, é um transatlântico que custou para frear, custou para fazer a curva, já está no caminho certo agora, só precisa aumentar a velocidade. Perfeito. Eu vejo assim também. E conta pra gente o que a Sônia de agora diria para a Sônia que estava lá começando o climatério. Prioriza isso. Prioriza cuidar disso. Eu acho que eu mesmo, com toda a minha história de estar sempre tomando cuidado e, a partir dos 40 eu passei a fazer check-up todo ano, enfim, eu tenho uma rotina de cuidado comigo mesma, mas nesse momento, assim, nem sempre eu priorizei parar e resolver isso, cuidar disso, para poder me fortalecer e continuar, sabe? Então, eu acho que isso está apresentando os primeiros sintomas. Antes dos primeiros sintomas, já corre atrás de entender direito como é que é e priorize cuidar disso, porque isso vai definir a qualidade de vida do resto da sua vida. Então, não é uma coisa para a gente dar bobeira, é para o resto da vida, que já é o terço da vida mais complicado, mais difícil, com outro. Então, se você resolve isso direito, né? E eu diria mais, veja se seu companheiro também está fazendo isso. Porque a gente já está falando de menopausa, mas a gente fala muito pouco sobre os homens, sobre a saúde dos homens, que também passam por uma transformação hormonal, que também passam por uma e que precisam
ter um bom acompanhamento de saúde nesse período. Sim. E nós, por instinto de cuidadores e por toda a gente vai e procura ajuda. Sim. Às vezes encontra ajuda errada, às vezes não encontra ajuda, mas a gente vai e procura. E os homens têm muito mais resistência. Então, por isso que os homens vivem menos do que as mulheres. Eu acho que é uma das razões. Sim, provavelmente. E então, fica de olho no seu companheiro e tenta também ajudar para que esse processo seja um processo dos dois juntos, né, cuidando bem da saúde. Isso é muito atual, porque tem até um termo que a gente usa, hoje chama couple pause. É. Que não é só a menopausa, o homem também. Eu nunca tinha ouvido, que legal. Exatamente, tem artigos belíssimos sobre o assunto do impacto dessa transição para o homem e para a mulher que tem um relacionamento heteronormativo, que convive com uma parceria masculina. O homem também passa por questões muito importantes nessa fase, mas ele não tem a mesma atitude. Ele não se cuida da mesma forma e isso impacta no casal. Então, os dois, né, que estão juntos, esses relacionamentos longos, de longa data, eles vão passar por essa transição juntos. E o projeto Saúde juntos, um incentiva o outro. Num dia que um não está bem, o outro empurra e assim vai tem indo a compreensão, e vai indo. né? Um compreendendo o outro. Eu acho que a compreensão é importante. O homem não compreende ainda essa passagem. Você pensa você tentar fazer uma alimentação saudável, com outro comendo junk do teu lado. Então, se o projeto Saúde é um projeto de família, né? Tudo fica mais fácil, mais simples e mais prazeroso. Porque o que adianta você ter uma boa saúde? Quer dizer, você ter uma boa saúde sempre é bom, né? Mas, assim, o benefício dela é muito maior se você está ao lado de uma pessoa que também está saudável, que também consegue aproveitar aqueles momentos e curtir a vida, né? E te motiva para manter esses bons hábitos, né? Um potencializa o outro, né? Acho que é uma coisa. Não fazer como a história fez com as mulheres, de cuidar dos homens, da saúde masculina, e a saúde das mulheres não era tão bem olhada. Agora a gente está olhando bastante mas assim, não vamos deixar de olhar para os homens também, que sim, é importante. É um equilíbrio. Não vamos repetir o erro, né? Muito bom. Vocês têm alguma mensagem final para falar? Não, na verdade, eu só queria agradecer, né? Foi uma conversa tão enriquecedora, eu aprendi demais com você, Sônia, com todas as suas histórias, né? Com todas as questões que a gente conseguiu levantar e trazer para essa conversa tão prazerosa, né? Você que está acostumada a contar tantas histórias, você sentou aqui e contou um pouquinho da sua. Só te agradecer por isso. Não, eu que agradeço o convite, nossa, maravilhoso. Nossa, eu já era fã, fiquei mais fã ainda, né? Uma clareza, né, do que acontece realmente com a questão da saúde, dos conteúdos, né, da informação. Eu acho que o público que está ouvindo vai, com certeza, se beneficiar bastante. E a mensagem final, né, usando o exemplo da Sônia, assim, né, exercício físico, boa alimentação, né, bom sono, boa saúde mental e boa saúde social, que são sempre os pilares que a gente fala. E ela trouxe desafios também intelectuais. Sim, que está dentro da saúde mental, quer dizer, você sempre se exercitar. E eu acho que também, que aí você vai alcançar a autonomia física e a autonomia mental, que é o bom envelhecimento, que é isso, envelhecer mais longe possível, mas sempre bem, né? Que eu acho que é a grande mensagem que a gente faz. E ela colocou também uma pitadinha que eu acho que é importante, que a gente nunca falou muito, mas a questão financeira, né? Sim. Que a saúde financeira, você ter uma autonomia financeira também traz um bom envelhecimento, porque não adianta você fazer tudo o resto e ter aquela pressão financeira de não conseguir, né, sempre estar preocupado com dinheiro, isso desgasta muito, né? Então acho que isso foi uma coisa interessante. E eu acho que isso vale também hoje com a precarização do mercado de trabalho. Muitas pessoas trabalhando autônomas não percebem que elas podem contribuir com uma previdência. As novas leis não vão dar direito a quem não contribuir. Então, gastar ali o MEI não é tão caro, mas regularizar a sua vida ali, porque a velhice chega. E aí você chegar na velhice sem nenhuma fonte de renda, eu não consigo imaginar a situação mais desesperadora mesmo. Então, você ter essa organização, porque a velhice já traz um monte de coisas, né? Quanto mais você conseguir planejar, eu digo do jornalismo, né? A nossa matéria-prima é o inesperado.
É o inesperado que é notícia. É o que, né, o que sai do esperado que é a notícia. Então, todo o resto, a gente tem que estar dentro do esperado, a gente tem que se organizar, porque o inesperado tem que ser só a notícia. Todo o resto, a gente tem que estar bem organizado. A velhice é mais ou menos isso também. Muitas coisas vão acontecer que a gente não está esperando. Então, tudo que a gente puder organizar para não precisar lidar, Perfeito. é bom estar organizado. Acho que a analogia é excelente. Muito Isso aí, bom. Isso aí. Muito bom. E eu agradeço demais você ter vindo. É sempre isso. Quando a gente se encontra, eu tenho a sensação de que eu tenho que ter um caderninho. Porque sempre tem uma ideia de um lugar para visitar, uma história, um ensinamento. Então, hoje você acrescentou muito para quem está ouvindo a gente. E essa questão da disciplina, eu acho que, caramba, assim, se ficar uma mensagem aqui, né, dessa disciplina, desse cuidado, dessas pequenas escolhas, de subir uma escada, de planejar o que vai comprar no mercado, enfim, se ficar esse recado de atenção a esse momento, caramba, a gente já está muito feliz. Enfim, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até.